Olá, gente! Quanto tempo tô fora do canal, nunca mais gravei, mas eu vou voltar agora. Com fé em Deus, eu vou voltar. Gente, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre... Já esqueci até para onde que olha, para a câmera ali. Eu gostaria de compartilhar com vocês, com quem quiser, uma experiência que eu tive, que para mim foi muito importante, tá bom? Não tenho a pretensão de influenciar ninguém, fazer com que todo mundo faça como eu. Eu só quero compartilhar a experiência porque eu achei muito importante mesmo para mim, certo? Eu gosto muito de fazer os meus cultos em casa, que eu acho que isso é uma obrigação de todos nós, né? Separar um momento para elevar o nosso pensamento ao Criador e dando a Ele a nossa adoração, nossa humilde adoração e louvor, né? Que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, no início, quando eu comecei com isso, já faz algum tempo, eu separei no meu celular, eu tinha vários louvores assim que eu salvo, né? E eu comecei fazendo o seguinte, eu colocava o fone de ouvido, ainda faço isso até hoje. E aí eu ponho o louvor e vou cantando junto. Por que eu ponho o fone de ouvido? E bem alto. Que é para eu não ter que ficar me distraindo com o vizinho que fala, com o cachorro que late, essas coisas todas, né? É muito difícil manter o foco, pelo menos para mim é. Então eu faço isso, não ouço nada do lado de fora. E aí eu selecionei vários louvores e aí eu tinha o hábito de ir um a um. E aí eu fui percebendo o seguinte, que alguns louvores, quando eu cantava, eu estava ali prestando o culto à minha adoração, eu sentia como se flutuasse aquela coisa, e era lindo, maravilhoso, e eu sentia ali a presença do Eterno, porque se tem uma coisa boa para você sentir a presença do Eterno, é o louvor e o momento da adoração, né? Isso é muito bom. E aí, às vezes, eu estava ali naquela coisa toda, e aí vinha o próximo louvor, que geralmente eu tenho no meu celular, eu tinha nessa época muito louvor, sabe aqueles louvores assim da modinha, que todas as igrejas cantam, né? Os jovens cantam, as irmãs do ciclo de oração, aquela coisa, e aí faz aquele sucesso, e o povo dá cabeçada na parede, e aquela unção que é chamada e tal. Eu tinha muito desse no meu celular. Só que também eu fui salvando uns daqueles mais antigos, né? Que só aquele pastor, aquele crente raiz canta, e que eu confesso que eu não gostava quando eu frequentava a igreja. Um deles que eu não gostava, eu frequentei uma igreja que tinha um pastor que adorava cantar ele, né? Que era: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nossa, eu achava muito cafona, eu gostava daquele da modinha, que todo mundo canta, que a gente chora, sabe aquela adoração, que a gente fica ali lambendo as feridas, chorando as pitangas, porque eu vou atravessar o mar, porque eu vou vencer, porque o meu Redentor vai me salvar, e esses, né, que esses faz muito sucesso nas igrejas evangélicas, e não era diferente comigo. Aí eu comecei a fazer lá o culto, como eu falei, e aí às vezes eu cantava esse da modinha e começou a acontecer uma coisa muito engraçada. Às vezes eu estava naquela adoração fervorosa, sentia a presença, e quando eu passava para o próximo, dependendo do qual era esse próximo, a conexão caía. Sabe quando você coloca a sua roupa para lavar em casa, a TV está ligada, está tudo ligado, e de repente a luz, a força acaba e tudo cai de vez? Era isso que começou a acontecer comigo. E eu comecei a ficar encucada, pensando o que estava acontecendo. Eu digo, meu Deus, mas por quê? E aí eu comecei a observar também que quando eu comecei a louvar esse, nosso Deus é soberano, eu não sei, eu senti algo diferente. Todo louvor que era parecido assim com esse, era diferente. Eu comecei a prestar atenção no que eu estava cantando. Tanto que teve um tempo que eu cantava, de repente eu dizia assim: Senhor, agora eu vou cantar aquele que o Senhor gosta. Porque eu tinha a impressão que o Eterno gostava muito dessa adoração. E às vezes eu cantava 3 vezes o mesmo, porque eu percebia que ele gostava. E eu comecei a questionar comigo, por que será que o Eterno gosta dessa adoração, né?
E aí eu fiquei nesse questionamento, nessa confusão, mas eu não contei nada para ninguém, né? Um dia a minha mãe, não falei nada para ela, ela me enviou no WhatsApp um vídeo de uma moça aí, acho que é filha de uma cantora muito famosa, falando sobre esse negócio da adoração. E é engraçado que ela respondeu ali naquele vídeo o que acontecia comigo da adoração, né? Inclusive uma adoração que ela fala que não tem nada a ver com Deus, que foi feita até para zombar dos evangélicos. Eu tenho no meu celular e eu cantava ele, né? E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo. E aí um belo dia eu comecei a observar essa adoração que eu falei. Aí eu comecei a cantar: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E comecei a observar a letra. E aí eu percebi, eu digo, meu Deus, que letra linda, né? Fala da criação, fala do início. Aquilo ali exalta a criação do Eterno, fala dele, né? É uma adoração que não fica lambendo as feridas, falando de mim, dos meus problemas, das minhas dores, me emocionando. Não, fala dele, é só dele. E aí eu fui entender o que é louvar a Deus verdadeiramente, na medida do possível, né? Porque eu acho que a verdadeira adoração, gente, eu já falei num vídeo, eu acredito que só o Eterno adoraria Ele verdadeiramente, seria Ele mesmo, ou o Filho, só o Filho, porque Ele é muito grande, né? Para a gente adorar Ele, não tem como. A gente se esforça para dar o nosso melhor, mas o nosso melhor é muito pouco. Mas a gente, na medida do possível, se esforça para oferecer o melhor que a gente pode. E Ele, como é bom, é maravilhoso, Ele recebe a adoração, né? Isso é que é maravilhoso. Então, gente, foi isso. E aí eu comecei a observar, e aí eu fui excluindo do meu celular as musiquinhas da modinha. Fui excluindo, né? Fui salvando louvores e adoração que fala da grandeza. Eu ainda tenho alguns no meu celular, mas na hora da adoração eu não canto eles, não. Eu só canto aqueles que fala do Criador, que exalta a sua criação, a sua beleza, o seu poder, a sua soberania, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E no momento de adoração tem que ser para Ele. O louvor tem que ser para Ele. Ele tem que ser o centro das atenções e não eu. Nem o filho dele, né? Nem o filho dele aceita a adoração para Ele, né? Não aceita que Ele seja que Ele esteja ali em evidência na hora da adoração. Que o prazer do Filho do Eterno é que o Pai dele seja adorado, né? Se você pensa que você vai adorar o Filho do Eterno, o nosso Salvador que morreu na cruz, que vai adorar Ele e Ele vai ficar feliz da vida com isso, não vai não. O prazer dele é quando a gente adora o Pai através dele e não Ele. Ele não quer ser o centro das atenções, porque Ele é humilde. Ele é humildade em pessoa. Então quando nós adoramos o Pai, Ele fica feliz, né? Porque é isso que Ele quer. Que a gente adore o Pai dele e não ele. Então é isso, vocês me desculpem, não quero causar polêmica, não quero fazer nada, mas gente, esse meu canal foi aberto para isso, tá? Foi para falar, para isso. É para falar minhas experiências, falar aquilo que eu acredito ser correto. Não sou a dona da verdade, estou muito longe disso. Não tenho assim muito entendimento, não tenho mesmo, mas é para falar aquilo que eu imagino, né? E que eu sinto de Deus que eu tenho que falar. E eu senti de Deus para falar isso. Tá bom? Um beijo a você que viu o vídeo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.